Fala, pessoa ensolarada, esse vídeo tá uma delícia, tô aqui tomando meu cafezinho, porque a gente vai falar aqui um pouco sobre esse lance de uma salada, uma droga. E eu sou uma pessoa, né, gente, uma figura um pouco específica, né, que é um professor de yoga, um instrutor de yoga, ao mesmo tempo um jovem que foi muito rolezeiro, muito boêmio, que foi muito frequentador de rua, da noite, da Lapa, tá bom? Rio de Janeiro, energia da Lapa, eu tava lá sempre. Dois universos que parece que não conversam entre si. E eu acho que tem algumas coisinhas que eu quero trazer aqui, contar algumas histórias que possa te ajudar se você também está administrando essa energia caótica da noite, da boemia, do rolê, se ligou? Se você também participa desse mesmo mundo que eu participo ou participei e você entende que tem algumas, mudanças aí que você sente em você que está sendo pedido para vivenciar. Mas é sempre bom relembrar que a ideia não é uma transformação no sentido de um julgamento moral, de um julgamento do outro, mas é esse lugar assim, eu quis, sabe? Eu quis trazer mudanças para viver mais saudável e equilibrar. Então eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida, certo? Não tô aqui me colocando nesse lugar do ser de luz. Enfim, tenho a liberdade de beber, tenho a liberdade de fumar, tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo a minha maior ambição na minha vida é viver bem, me sentir bem, manter a minha conexão espiritual, essa parada que eu mais, assim, me emociono só de pensar. A melhor sensação que se tem pra viver é viver sabendo que você não tá sozinho e que você tem a sua espiritualidade com você, tá ligado? Isso é um presente. E eu já tive isso novinho, na adolescência, esse despertar espiritual, perdi isso no decorrer do caminho. Então, assim, trabalho para resgatar e para manter esse processo de me sentir aqui abraçado, conectado com a minha espiritualidade. E nesse processo aí, muitas vezes, é de expansão da consciência de fato, né? Então, viver essas situações onde a gente percebe que a gente está sem a consciência não é o que eu quero para mim. E a gente pode viver isso tanto vivendo a boemia, quanto vivendo um rolê de uma santidade religiosa ou moralista, entende? É possível que você esteja reproduzindo todo um checklist do que convém em algum grupo social, e na verdade aquilo ali não tem sido expansivo para sua consciência. Você está só fazendo o que tem que ser feito, ou que alguém diz que tem que ser feito, que foi uma realidade, por exemplo, que dentro de um contexto de religião, né, eu vivenciei já, tipo, existia um lado meu que queria praticar certas limpezas da minha energia, por outro lado existia, tipo, coisas que eu sentia que tava tudo bem, que eu poderia fazer, mas não era bem aceito por conta de eu estar fazendo parte de um contexto cultural religioso, né, então, assim, choices também, né, faz parte, mas eu vi que isso estava limitando, não era o que eu queria pra minha vida. E aí o mais louco, gente, é perceber que eu rompo com a igreja evangélica, que foi essa minha história, né? Essa era a religião. Rompo com a igreja evangélica, rompo com esses limites, aí eu fico muito louco do cu, tipo, indo pro outro extremo. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre esses extremos. Vou lá pro outro extremo dessa boemia, dessa inconsciência, dessa inconsequência, desse beber, cair e levantar, entende? Tipo, em vários sentidos aí que a gente pode viver na nossa juventude, ok? Mais um café. E quando eu começo a despertar que eu queria algo mais do que essa liberdade que na verdade já estava compulsória e bastante inconsciente, quando eu começo a querer voltar para um lugar, aí eu volto a pesquisar, entender, e foi um caminho bem lento, dá para falar sobre isso em vários vídeos. A gente vai falar, inclusive, nos próximos vídeos. Tem um vídeo vindo aí sobre a busca pela salvação de fora. Esse vídeo vai ser incrível, vai sair ainda essa semana. Então fica aqui, se inscreve no canal, caso você não seja uma pessoa inscrita, para poder me acompanhar, além de fortalecer, caso você esteja curtindo todo esse papo que eu dou aqui. E lá no Instagram, @solcrespoyoga. Se ligou? Nesse processo, quando eu vou falar especificamente sobre quando eu encontrei a yoga. E aí foi difícil demais. Meu Deus, a minha jornada com a yoga foi tão difícil. Ninguém nem imagina. Quem vê de fora, a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente sempre olha e acha que todo mundo, aí, ainda mais aqui, telinha do celular, todo mundo do lado de fora é bem resolvido. Todo mundo tá postando no story com uma música, todo mundo tá, romantizando a própria vida, certo? É isso que a rede social é, né, velho? Você coloca uma musiquinha, parece que todo mundo tá melhor do que você. Gente, cada pessoa é um mundo, inclusive um mundo de crises existenciais, um mundo de dificuldades que você não pode nem imaginar. Por isso que eu sempre volto a lembrar aqui, porque eu sei que é importante na internet a gente lembrar que, velho, foque em você. Você, inclusive, pode me ter como referência, mas não passe disso. Referência.
e não, tipo, um exemplo exatamente a ser seguido como um todo, que você não faz ideia da complexidade que eu sou, das minhas demandas, saca? Dos meus problemas, enfim, das questões que tem em mim que você não gostaria de chegar perto. E assim é pra cada um. Todo mundo é um mundo inteiro, né? Vamos lá. Como que eu vou começar a contar pra vocês aqui, pra vocês entenderem qual é o contexto desse... Eu quero falar aqui sobre essa falta de equilíbrio, como foi pra mim, conseguir encontrar esse lugar que eu tenho compartilhado com vocês aqui no Instagram, sobre estar, de fato, trazendo mais consciência para o meu dia a dia e conseguir, de fato, ter equilíbrio sobre os meus consumos que antes eram, enfim, a mais para mim, né? Que eu entendi que estavam exagerando e estava passando do ponto que eu gostaria. E nesse percurso, muitas vezes eu lidei com situações extremas. Eu quero contar aqui, começar contando da minha primeira aula de yoga, que foi a primeira aula que eu dei no presencial, né? Era antes da pandemia isso. Se eu não me engano, foi início de 2020, que foi o ano que a pandemia estourou. Mais ou menos ali, talvez um pré-carnaval, exatamente. Foi por aí, talvez tenha sido janeiro de 2020. Foi no Aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E aí colaram algumas pessoas. Foi uma delicinha de manhã, domingo de manhã. Só que é muito louco, né? Porque eu ainda era muito presente no mundo da boemia, do mundo da rua. E ao mesmo tempo eu tava começando a abrir um espaço para esse mundo holístico na minha vida. Já tava começando há um tempo, ok. Mas é isso, assim, ainda tudo era muito presente, os dois. E era antes da pandemia, então era muito presente a rua. E não era essa rua aqui na região que eu moro, periférica, distante do centro. Eu frequentava muito o centro da cidade, né? Eu morava por lá antes, então ainda tava muito ali nessa energia central de cidade grande, que vocês já estão ligados como é que funciona, principalmente se você for aqui do Rio de Janeiro. Uma pausa para água. Tivemos a nossa prática, foi delicinha, tá? Muito gratidão a todo mundo que por um acaso possa estar assistindo esse vídeo, da galera que colou. Não vou falar nomes porque, né, pra não falhar com ninguém, mas assim, muito amorzinho por todo mundo, foi super especial. Pô, primeira aula presencial, foi uma delícia. Eu lembro, inclusive, do comentário de Aline, que ela falou assim, nossa, parece meio ofensivo, mas foi muito especial pra mim ouvir isso. Ela falou, nossa, eu nem sabia que gente assim, igual você, podia ser professor de yoga. O que ela quis dizer com isso, né? Tipo, eu era gente como a gente, sabe? Eu era gente como ela. Tipo, como assim? A gente, pessoas assim que sai, que vive a vida, pode dar aula de yoga? E pode, né, gente? É isso, é a vida normal, vivendo a vida. Eu fico muito feliz que, inclusive, eu ter me tornado instrutor de yoga facilitou que pessoas, gente como a gente, acessassem essa ferramenta, essas práticas, né? Só que não foi fácil pra mim, sendo gente como a gente, lidar com esse mundo, né? Que é muito estereotipado, um mundo muito gratiluz, um mundo onde todo mundo parece já estar tão bem resolvido com tudo, todo mundo tá tão bem equilibrado, né? E assim, a minha busca é por me equilibrar, a minha busca é por inteligência emocional, a minha busca é por qualidade de vida e bem-estar, com certeza. Mas ao mesmo tempo é muito bom ter a paz de poder me aterrar e assumir quem eu sou, inclusive em todas as minhas falhas, sem medo de julgamento, enfim. Isso foi um processo muito libertador. E aí, tá, a Aline me fez esse comentário, dali, da nossa prática de yoga, a gente fez o quê? Fomos pra Feira da Glória. Quem conhece o Rio de Janeiro vai entender esse roteiro. Feira da Glória, pastelzinho, nananã, uma coisinha assim, uma vibe ainda salada, mas dali, uma vibe salada mais ou menos, que já passou um senhorzinho ali vendendo um carrinhozinho, já pegamos uma cervejinha, um latão, já deu aquele estalo e já fomos bebendo até a feira, um latãozinho de humilde. Dali pegamos o ônibus, fomos pra onde? Praia do Leme, Rasta Beach. Quem é do Rio de Janeiro tá conhecendo bem esse roteiro. Fomos pro Rasta Beach dali, beber mais e um monte de gente, aquela coisa mágica do Rio, né? Você conhece um monte de gente, que encontra um monte de gente alternativa, que todo mundo, os alternativos, tudo se reúne ali nessa praia do Rasta Beach, né? Eu, inclusive, que eu não sou mais tão central assim, recentemente eu fui encontrar uma amiga de São Paulo, que, para qual praia, como quem não é do Rio vem pro Rio, vai pra qual praia? Pro Rasta Beach, que é o lugar mais alternativo. Eu que vivo aqui agora, no meio das pessoas aqui no território mais padrãozinho, assim, né? Foi muito louco ver tanta gente alternativa junto, gente. Confesso que eu fiquei assim, misericórdia, que é isso, gente? Tô acostumado só eu ser o fora da curva e olhe lá, hein? Porque antes eu era bem mais alternativo do que eu sou hoje.
Agora, se bem que eu tô de cabelo verde de novo, e ainda mais hoje que eu tô gravando com essa blusa, mas normalmente aqui eu acabei com a pandemia me padronizando, sabe? Meio que é isso, né? Eu não tô mais na pista, na rua, não tem muito por que ficar lacrando com vários looks, né? Sinto até saudade disso, mas meio que não tem essa demanda. Então hoje eu visto meio tactel, algodão, o tempo todo pra tudo que é lugar, roupa de academia, e é isso, assim que é meu dia a dia, né? Então deu um bug na minha cabeça ver um mundo alternativo que talvez eu acesse só pelo Instagram, assim, do nada ver aquilo tudo, né? Mas confesso que eu que sou esse cara meio quase vibe interior, quando eu me desloco até o centro da cidade, pra mim é um surto até hoje, depois da pandemia. Eu não tô acostumado. Ver prédios gigantes, tudo isso é muita informação pra mim atualmente. Isso foi um parênteses, né? Depois dessa dia inteiro, dessa tarde inteira lá no Rasta Beach, né? Bem, tipo, trocando com a galera, aquela coisa toda. Aí eu quero começar a comentar ó, as observações que eu faço. Hoje eu tenho um cuidado energético muito mais aguçado, assim. Uma percepção da minha própria energia. Isso que eu quero dizer. Se eu tô cansado, se eu tô confortável, coisas assim. Eu me pergunto mais, eu me questiono mais. E isso faz muita diferença e transforma a minha vida a cada dia. Esse questionamento, essa me perguntar, esse me avaliar como eu tô me sentindo aqui, com essa pessoa, esse lugar, entendeu? Nessa época, é o que eu tanto falo no Instagram e aqui. Quando a gente tá vibrando muito no excesso do externo, as armadilhas vão acontecendo mais, né? Dessa noite até que não aconteceu nada demais, mas é só um cenário que eu tô contextualizando para vocês entenderem. Da praia, atualmente, provavelmente eu teria ido para casa, porque assim, né? Pô, acordei aqui de madrugada em Guaratiba para poder chegar até o centro para dar aula de manhã de yoga. Fui para a praia, passando por tudo isso aí que eu contei para vocês, encontrando 1000 pessoas. Mas não, o que tinha acontecido? Eu tava de flertezinho com um boyzinho, e aí eu fui no bar que ele trabalhava, só que nesse dia desse bar não teve um rolê. Então várias amigas minhas colaram, era um rolê até pequeno de certa forma, meio pouca gente, mas ainda assim ferveu. DJzinho tocando, música, caipirinha 1, caipirinha 2, caipirinha 3, e dale, filho. Quando fui ver, já era noite, já era madrugada, o professor de yoga, que era recém-professor de yoga, mas ele era rolezeiro e da pista há muito tempo. Então os dois estavam ali super presentes. E é muito louco, porque a minha amiga, que tinha feito a prática de yoga comigo de manhã, ela foi trabalhar durante o dia enquanto eu fui pra praia, e à noite a gente se encontrou no bar, com o DJzada lá tocando, e a gente, ó, esquentando. Encontrei umas meninas amigas lá, tipo, e ofereci aula de yoga pra elas, que eu tava né, animada, aquele coisa do primeiro amor, né? Querendo multiplicar yoga pra galera. Falei, cara, vamos marcar uma aula de yoga então, essa semana, não sei o que lá. Prometi a aula de yoga, eu fui lá durante a semana depois, dei aula pras meninas, foi incrível, foi super gostoso mesmo. Mas é isso, assim, dali, quando esse barzinho fechou, a gente ainda foi parar na porra lá do Largo do Teles, tá ligado? Largo do Teles, já era fim de noite naquele nível, tinha um samba lá rolando. Eu até que dessa vez não fiquei com ninguém, mas minhas amigas se excederam um pouquinho, deu uns beijinhos, se arrependeu, voltamos pra casa de uma amiga no Uber, a gata ainda vomitando no Uber do lado de fora, o caos, eu não sei se vocês vivem esse tipo de coisa, mas muita gente eu sei que vive. E eu tô gostando de contextualizar, porque eu percebo que muita gente continua, né, me vendo, trazendo esses papão assim, me colocando nesse lugar aí, que não é o lugar que eu estou, né, do bem resolvido de tudo na vida. Enfim, mas eu com certeza eu tô bem melhor do que nesse cenário que foi a minha primeira aula de yoga. Ou seja, no dia que eu dei minha primeira aula de yoga, foi um dia que eu me cachacei para um caralho ao mesmo tempo. Então tu imagina como foi pra mim lidar com esses extremos, de eu ser essas duas pessoas lidando com essas duas energias de forma tão presente. E eu sei que muitos de nós aqui estamos lidando com essa equação. E aí, nesse processo, para eu tentar, no decorrer dos anos, né, me arrumar, muitas vezes eu acabei indo para uma abordagem extrema. Do tipo, eu tô aqui na boemia, nesse rolê máximo de inconsciente, e eu quero ir lá pro outro extremo da limpeza. Teve uma vez que eu fazia, às vezes, um detox, 10 dias sem beber. E no final das contas eu percebi que isso não dava muito certo, porque esses 10 dias sem beber, quando eu tava liberado para beber, eu bebi igual um demônio, porque, pô, eu ainda tava com muita vontade de beber, tá ligado? Eu ainda tava curtindo muito todo esse rolê. E aí, gente, acho que o grande chance, depois de eu contar essa história, o que mais tem me ajudado no decorrer desses anos,
Eu vou pedir a licença aqui para vocês para compartilhar um post do Wesley Delanogari, conhecem esse psicólogo famosão aí? Ele tem, enfim, uns posts super incríveis, eu inclusive sou assinante RD, tem alguém aqui que é assinante RD? Lá no Instagram já encontrei alguns me seguindo agora. E é isso, muito do que é das minhas mudanças de vida, né? Eu tenho, obviamente, várias referências e o Wesley é super positivo, super recomendo, é conteúdo que dá muita porrada, tá bom? Ele, enfim, mas me ajudou muito a melhorar o básico da minha vida, que é o que eu sempre retorno aqui, né? Numa perspectiva da neurociência mesmo, de como é fundamental a gente conseguir beber água, dormir, fazer atividade física, tudo isso. Vou deixar aqui esse print do Wesley para você, caso você queira dar uma lida. Mas a suma da parada, tipo, é assim, ao invés de a gente querer parar de beber, que era o que eu fazia, sabe? Eu tava lá nesse contexto, imagina, gente, hábito, comportamento, ambiente, cultura. Foram anos da minha vida vivendo a boemia. Como que do nada eu quero parar tudo isso? E aí eu começo a entender que existe um momento onde a gente quer, tá ligado? Tipo, parar, mas tem quando eu começo a dizer pra mim, eu preciso parar. Eu preciso parar. E aí o que eu quero... Deixa eu usar melhor essas palavras, assim. Eu sinto que existia um momento, primeiro, onde eu tava muito trabalhando na minha mente que eu precisava parar. Porque aí às vezes vinha um julgamento moral, tá ligado? Eu ficava me julgando do tipo, pô, como é que um professor de yoga vai beber desse jeito? Existia esse lugar. Ou mesmo um julgamento real, pô, do tipo, cara, isso tá me dificultando na minha saúde, isso tá me dificultando nos meus objetivos, eu não tenho energia pra conseguir realizar as coisas que eu quero, então eu preciso mudar. Existe esse pensamento, tava muito aqui, ó, pensamento, eu preciso mudar. E aí é importante sim ter essa conversa com a gente mesmo. Por que eu preciso mudar? Por que não tá funcionando? Por que eu quero fazer diferente? Só que isso não basta, tá ligado? Porque fica uma carga muito forte de julgamento, só que na prática eu ainda tô no mesmo lugar, recebendo os mesmos gatilhos, fazendo as mesmas coisas. Então o meu pensamento não é o suficiente para que eu consiga de fato agir. E aí o que mais me transformou aqui foi, por exemplo, quando você assume um compromisso de se matricular em uma atividade física, cara, o álcool começa a brigar diretamente. Porque ou eu vou ter um objetivo fitness de ganhar massa magra, diminuir gordura, por exemplo, não tem como fazer isso consumindo a mesma quantidade de álcool. É um fato. É um fato. Então, isso foi a parada que mais me ajudou a ressignificar o meu desejo pelo álcool. Se ligou? Porque, idealmente, no meu pensamento, numa visão moral, eu já queria diminuir o álcool. Eu já sabia que o álcool não era a melhor coisa. Mas na prática do dia a dia, o meu desejo, o meu tesão no álcool estava presente. Até que eu comecei a pegar o meu desejo, o meu tesão e a colocar em outro lugar. E esse lugar não era a yoga, não foi, na minha vida não foi a yoga. Foi a ganhar músculo. Foi ganhar músculo, foi modelar o corpo. Quando eu comecei a, não, quero ficar forte, quero trabalhar meu corpo. Aí eu comecei a entender que, caralho, cara, não dá pra fazer os dois. Não dá pra eu fazer isso e continuar, tá ligado, bebendo como eu bebo. Isso foi a parada que mais me ajudou. Então, assim, é importante... E aí, com isso, eu comecei com esse rolê, com o meu envolvimento nesse mundo fitness, eu comecei a entender, cara, não dá pra eu sair com os meus amigos, porque, pô, qualquer coisa vai ser um gatilhozinho. E, gente, eu já vivi situações que eu já falei aqui, do tipo, tem R$40 na conta. Era R$40 pra comprar o sacolão da semana, e eu fui lá, uma promoção de latão no depósito, porque era domingo à noite, a gente tava ali, e vamos, só se vive uma vez. Várias merdas desse tipo que eu já vivi, tá ligado? Então, assim, acho que a principal dica é, ao invés de a gente ficar nesse julgamento moral, se é feio ou se é bonito fazer isso, ou ficar remoendo a ideia de que eu preciso mudar, é de forma prática, o que eu posso fazer por mim, de que maneira eu posso mudar, tá ligado? A minha motivação interna, o meu ambiente, os lugares que eu frequento, de que forma eu consigo realmente criar objetivos que eu me sinta conectado genuinamente com esse objetivo, motivado, que é à medida que você quer aumentar, por exemplo, a sua condição, o seu tempo de corrida, você sabe que o cigarro virou um inimigo diretamente desse objetivo. Então é um ou outro. Ou você se sente motivado a fumar mais, tá ligado? Cigarro, ou você se sente motivado a correr mais. Então, assim, eu sei que a gente sente os dois, mas você vai vencer quem você alimentar mais, não é isso? Então, acho que é por aí. Esse post do Wesley foi sensacional, recomendo seguirem ele também.
E é isso, gente. Joguei um monte de bomba aqui, um monte de confusão, mas eu espero que tenha, de alguma forma, sido bom aí pra você. Curte o vídeo, caso você ainda não tenha curtido, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dele. E é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.